quais os elementos aí da sinopse, né? Tentei colocar aqui em itens de forma bem clara e vou tentar aos poucos ir explicando para vocês cada um deles. Então, primeiro, uma sinopse, ela precisa ser clara e objetiva. O que significa isso? Tentar ao máximo limpar adjetivos, advérbios, ficar emitindo, depois vocês vão ver ali, né? Não emitir juízos de valores acerca da sua própria obra. Ai, trata-se de um livro que fala das questões humanas mais essenciais. Se vocês tivessem ideia da quantidade de sinopses que eu já recebi dizendo isso, trata-se de um livro que aborda as questões humanas de forma profunda. Parece uma frase clássica de sinopse. Todo mundo quer apresentar. Só que isso não diz absolutamente nada. É a frase mais generalista. No limite, todo livro deveria tratar em algum grau das relações humanas, mesmo que seja um livro de fantasia, mesmo que seja um livro policial, um livro de ficção científica, certo? Então, juízos de valor do tipo, essa obra é inesquecível, essa obra é de tirar o fôlego, trata-se uma obra de tirar o fôlego, você não vai conseguir parar de ler até o final. Uma obra que se lê numa sentada, nada disso deve estar numa sinopse, ok? Então ela deve ser clara e objetiva. O que significa ser clara e objetiva? Significa que ela deve apresentar os elementos da cadeia dramática da sua história. Quem é meu aluno aqui, quem acompanha mais de perto as postagens do Carreira Literária, sabe o que é uma cadeia dramática. O que é? São os elementos mais importantes do seu texto, ou seja, o seu protagonista, o conflito que ele vai enfrentar e o contexto no qual a história se passa. Na hora que você vai apresentar essa história, é isso que você precisa dizer. Quem é o protagonista? Qual é o conflito dele? Romance do Rêmio, O Velho e o Mar. A história mais singela que existe. Um pescador, um velho pescador, Santiago, já lá pelos seus 80 anos, de um pequeno vilarejo que tem um amigo muito jovem que ajuda ele nas pescarias, está há 80 dias sem conseguir pescar um único peixe. Ele está sentindo a moral dele lá embaixo. Mas ele decide que ele vai para o mar aberto tentar pescar um merlin gigante, certo? Então, essa é a premissa da história. Um pescador que há 80 dias está sem pescar decide enfrentar o mar aberto e acaba pescando um marlin gigante. Será que ele vai conseguir trazer esse peixe? Será que ele vai conseguir superar as dificuldades? O que ele vai enfrentar durante esse percurso? Então, esses elementos, que a gente chama de elementos da cadeia dramática, eles têm que estar explícitos na sua sinopse, tá? Então, a gente vai analisar uma sinopse aqui, tá? Do livro Uma Mulher no Escuro, do Rafael Monte. Vitória Bravo tinha 4 anos quando um homem invadiu sua casa e matou sua família a facadas, pichando seus rostos com tinta preta. Única sobrevivente, ela agora é uma jovem solitária e tímida, com pesadelos frequentes e sérias dificuldades para se relacionar. Seu refúgio é ficar em casa e observar a vida alheia pelas janelas do apartamento onde mora, na Lapa, Rio de Janeiro. Contexto aí. Mas o passado bate à sua porta e ela não sabe mais em quem pode confiar. Obrigada a enfrentar sua própria tragédia, Vitória embarca em uma jornada de amadurecimento e descoberta que a levará a zonas obscuras, mas também revelará as possibilidades do amor. Um psiquiatra, um amigo feito pela internet e um possível namorado. Qual dos 3 homens está usando tudo que sabe para aterrorizar a vida de Vicky? E o que afinal ele quer com ela? Então percebam, a gente tem a apresentação da protagonista, a Vitória, a gente tem a apresentação do contexto. Então, Vitória Bravo tinha 4 anos quando um homem invadiu sua casa e matou toda a sua família a facadas. Ela foi a única que sobreviveu e já adulta, morando na Lapa, trabalhando num bar, ela se depara com sinais de que esse assassino voltou e tá atrás dela. Mas o passado bate à sua porta. Então, esse é o conflito, esse é o problema que ela enfrenta na história. Ela teve um passado traumático que colocou ela numa situação de dificuldade de criar vínculos e, não bastando isso, esse passado resolve retornar, essa pessoa resolve retornar para assombrá-la, certo? Então, a gente sabe que é isso que a gente vai ver na história. Uma mulher com um passado traumático e que está sendo assombrada por um serial killer, por um psicopata que matou toda a família dela. E
que ela tem pessoas, os poucos vínculos que ela criou se tornam todos suspeitos de serem esse assassino. A gente sabe o que a gente vai esperar, o que a gente vai encontrar na história. Então, uma boa sinopse, percebam que a boa sinopse, ela apresenta a história e ela faz com que o leitor saiba em que terreno ele vai estar pisando. Então a gente sabe aqui que é um suspense, que se trata de um thriller psicológico, que a gente vai experimentar muitos momentos de tensão, que tem um mistério ao final a ser desvendado, certo? Tudo isso tá aqui. A gente sabe que é uma protagonista, que é uma mulher, que é uma menina, pelo visto aí, de classe média, porque ela trabalha num bar, que se passa no Rio de Janeiro. Então percebam que a história, a boa sinopse, ela dá para o leitor o terreno no qual ele vai pisar, o universo que ele vai experimentar, né, que ele vai enfrentar abrindo o livro, optando por ler aquele livro, mas ele também te deixa com curiosidade, ele te deixa instigado a ler o livro. Certo? Você quer saber, então, quem foi esse cara, se essa trama te seduziu, se essa trama te prendeu. Então, todo mundo tem uma sinopse com a qual vai se relacionar positivamente, aquela sinopse que desperta o seu interesse, e a sinopse que vai... Ela também tem esse papel, percebam que essa sinopse ela também tem o papel de filtrar o público leitor. Então, por exemplo, se você não é um leitor de suspense, de livro de thriller, de romances policiais, provavelmente essa sinopse vai te parecer desinteressante. O ruim é quando ela, por exemplo... Uma sinopse que dê a impressão de se tratar de um determinado tipo de narrativa e você encontra algo totalmente diferente. Pô, alguém perguntou aí se deve falar sobre o universo subjetivo da personagem. A sinopse aqui fala. Ela se tornou uma menina, uma jovem com dificuldade de manter relações, com dificuldade de confiar nas pessoas. Então a gente sabe também que esse também é o desafio, o obstáculo que ela vai ter ao longo da história. O obstáculo da Vitória não só é enfrentar esse assassino, né, fugir desse assassino, ou sei lá, fazer com que ele seja preso, mas também enfrentar essa dificuldade emocional que esse passado traumático, né, trouxe para a vida dela. Então, de certa maneira, a sinopse também está falando do universo subjetivo da personagem. E aí, é claro que tem livros... Como é que você vai fazer, por exemplo, uma sinopse de Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector? Né? É um livro que tem claramente uma trama muito mais interna do que externa. Em termos de trama externa, de trama aparente, de trama visível, a gente tem uma mulher numa casa que um dia vai no quarto de empregada e encontra uma barata. O resto tudo se passa dentro da personagem, dos pensamentos, dos sentimentos dela. Então é um romance claramente subjetivo. No que você for apresentar isso, no que você está colocando ali uma trama mínima na sua sinopse, você já está contando para o leitor que se trata de um livro que se passa no universo, sobretudo, majoritariamente no universo interior do seu personagem, certo? Então, deixa eu ver aqui se ficou alguma dúvida. Dúvida, sinopse pode privilegiar elementos de enredo interno ou externo? Então, depende, né, Matheus, aí da proposta do teu livro. Se o seu livro privilegia o universo interno, destaque esses elementos. Sinceramente, não despertou minha intenção. Beleza, Carlos, tá valendo, não desperta a minha também. A sinopse está perfeita, como alguém que leu super aprova, o Marcos está dizendo. Esse é o meu problema, meu livro tem 3 tramas simultâneas, mas só uma é visível, Sofia está dizendo. Então, Sofia, você pode dar pistas dessa trama submersa. Se o seu livro oferece isso, é interessante que de alguma maneira você demonstre isso. Porque é aquilo, né? A sinopse ela precisa também desempenhar esse papel de filtrar o público. Né? Se você, por exemplo, quem não gosta de uma trama psicológica, lê uma sinopse ali de um livro da Clarice Lispector, a pessoa não vai abrir o livro. Ou lê uma sinopse de um livro do Saramago, experimenta abrir na Amazon. Isso é um exercício muito bom para vocês fazerem. Pegue um dia só livros assim, né, de autores conhecidos, porque você pode pegar o livro de um autor independente e aí você não vai saber avaliar ali se você não tem experiência, se a sinopse está bem feita ou não. Mas pega um livro feito por boas editoras, né, que tem, que vocês gostam de consumir os livros, e procurem ler as sinopses, ver como que elas estruturam, quando a sinopse tem uma trama mais psicológica, como que elas realizam isso, como que elas fazem a sinopse.
Então é um exercício bem interessante aí, Sofia. E para quem tem uma trama mais psicológica também. Olá, escritor! Se você gostou desse vídeo, você não pode deixar de participar da imersão Viver de Escrever, que vai acontecer no dia 5 de dezembro. Nesse dia, eu vou te dar um mapa com todas as possibilidades que você tem hoje disponíveis no mercado para consolidar uma carreira como escritor. É 100% gratuito e eu espero você.